Nessa semana, o Plano Aberto exibe uma série de reportagens sobre o Carnaval 2014. Na primeira, você vai conhecer os blocos tradicionais que há anos levam alegria às ruas da cidade. Aluguel de temporada, veja como se prevenir de golpes. Prefeitura de Mariana agora conta com ouvidoria. E na edição de hoje, você ainda confere as vagas de emprego na região. Olá! O Carnaval de Ouro Preto é considerado um dos maiores do país. Pelas ladeiras históricas da cidade, circularam só no ano passado cerca de 75 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Entre adultos, crianças, moradores da região e turistas de outros estados e até de fora do país, a tradição das marchinhas e dos blocos caricatos da cidade se une à modernidade das festas e dos shows promovidos pelas repúblicas estudantis. E na semana que antecede o início da folia, o Plano Aberto exibe uma série de reportagens sobre o Carnaval em Ouro Preto. Na primeira, vamos falar sobre os tradicionais blocos da cidade. Há mais de 140 anos, eles levam às ruas bonecos caricatos, cobras gigantes, personagens de filmes infantis em uma grande festa, que também serve de protesto e crítica à realidade do país. Houve uma festa de Réveillon e nossos lacaios, que eram os empregados do governo, no Palácio, lá hoje Escola de Minas, arrumaram toda a casa, arrumaram a comida. Quando eles foram dispensados e receberam a visita de nobres do Rio de Janeiro, e o pessoal dispensou os empregados de Ouro Preto e usou os empregados do Rio de Janeiro. E eles ficaram muito magoados e foram menosprezados. Então, quando foi no Carnaval, eles vestiram os bonecos de cartola, fraque, gravata borboleta, não só o catitão, mas lembrando a nobreza masculina. E a baiana, vestida toda linda, poderosa, né? Um vestido social mais elegante, lembrando as senhoras dos nobres de época. E o Benedito, o empregado, que fazia os serviços gerais da casa desses nobres lá do Rio de Janeiro e daqui. Nós tivemos uma interrupção que eu acho que é registrada em ata, lá que nós temos em livro, foi em 1945, período de guerra, porque não podia reunir pessoas em blocos e ruas, então não teve inclusive o carnaval. O criador é Virgílio Augusto Alves, na época ele era estudante de farmácia, estudava aqui em Ouro Preto. Então ele era muito chegado à banda militar e banda civil também, gostava de banda. E ele queria tocar numa banda. Então, quando na época de universidade, ele então teve a ideia de criar bandalheiro, para brincar de banda, fazer uma banda. E que fosse uma banda que fosse quase a imagem semelhante de uma banda militar. Mas não há necessidade de saber música para tocar. Pega um instrumento só para qualquer coisa. Não existe ensaio. Se a bandalheira for ensaiar, ela desafina. Porque os blocos tradicionais são eles que animam o carnaval, com as fantasias, sabe, com a coisa, a irreverência. O Balanço da Cobra é um bloco irreverente. O bloco, na verdade, ele surgiu com a ideia em 1984, com toda a conotação política que tinha no contexto daquela época, contra a ditadura. A galera que morava aqui na época, eles utilizaram o contexto do carnaval para sair na rua numa forma de protesto contra a ditadura militar. Então, assim, o bloco naquela época saiu com o nome de Bloco Diretas e Retas. Só uma vez aqui em Ouro Preto, num carnaval, não me lembro bem que ano que foi,
que o vigia falou, vamos colocar no urinol um BOP, no esmaltado branco. Então nós pegamos fita isolante e colocamos BOP e BOP. E saímos para desfilar. Quando chegamos à rua, o comandante, muito educadamente, chamou o vigia e falou assim, ô vigia, seria interessante tirar isso, porque senão o pessoal vai entender mal, poderá entender que é Batalhão Ouro Preto. Então imediatamente todo mundo tirou aquilo, não teve nenhum problema. Na próxima reportagem da série, vamos falar do retorno das escolas de samba ao Carnaval de Ouro Preto. Com a chegada do Carnaval, aumenta o número de pessoas que buscam por aluguéis de temporada, principalmente nas cidades onde a festa é bem tradicional, como aqui na região. No entanto, em muitos casos, o imóvel alugado não existe ou já está ocupado. São os chamados golpes do aluguel por temporada, muito comuns nessa época do ano. Por outro lado, quem aluga o imóvel também pode ser enganado. Veja como se prevenir dessas armadilhas e o que pode ser feito caso você passe por essa situação. Preço baixo, boa localização e comodidade ao resolver tudo pela internet. Essas facilidades podem atrair as pessoas e fazer vítimas no chamado golpe do aluguel por temporada. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Gustavo Garcia. Gustavo, quais as recomendações para quem deseja alugar um imóvel? Inicialmente, o consumidor deve ficar muito atento às ofertas, ou seja, às publicidades que são veiculadas no meio de informação. Caso a propaganda seja veiculada na internet, o consumidor deve ficar muito atento em relação à idoneidade do locador. No caso de pessoa física, o consumidor deve verificar junto aos sites de reclamação, junto a pessoas que já alugaram o imóvel, para verificar se realmente as condições do imóvel são as mesmas que são veiculadas na internet ou em outra forma de publicidade. E como deve ser feita a negociação? A negociação é um ponto muito importante nessa questão. Inicialmente, o consumidor deve exigir, repito, deve exigir o contrato de aluguel. Ou seja, se não puder tiver uma relação física com o locador, exigir que o contrato seja enviado via internet. E no caso, o dono do imóvel pode exigir o adiantamento do aluguel? Essa é uma prática legal, pode ser exigido sim. Todavia, o consumidor deve verificar que o contrato de aluguel por temporada, ele varia entre o prazo de 1 dia a 90 dias. Passando nesse prazo, já caracteriza o aluguel convencional. O consumidor deve ficar muito atento em relação ao depósito, se o depósito vai ser feito em conta corrente, em conta poupança. E, acima de tudo, aguardar o comprovante de depósito. E quais são os tipos de golpes mais comuns, Gustavo? Podemos chamar que hoje no mercado, que é muito usual, são chamados de estelionatários, ou seja, a fraude. São pessoas que praticam esse tipo de golpe tentando lesar o consumidor, ou seja, exige uma vantagem manifestamente excessiva para causar um prejuízo alheio. E isso é crime também no Código Penal, no artigo 171, e é uma prática muito comum nos dias de hoje. Gustavo, e como buscar os direitos? O consumidor deve, acima de tudo, guardar todo e qualquer comprovante em relação ao pagamento ou assinatura do contrato. Após essa assinatura do contrato ou comprovante de pagamento, o consumidor deve dirigir-se imediatamente à delegacia de polícia, lavrando-se o BO, ou seja, o boletim de ocorrência. Posteriormente, deve procurar os órgãos de proteção ao crédito ou poder judiciário. Confira as vagas de emprego na região. A Câmara Municipal de Mariana está com inscrições abertas para concurso público. Serão oferecidas 12 vagas em diversas funções para os níveis médio, técnico e superior. As inscrições devem ser realizadas no endereço eletrônico fumarc.org.br até o dia 20 de março. Outras informações no 3557-2747. A Pousada dos Ofícios oferece vaga para recepcionista. É necessário ser do sexo masculino. O horário de trabalho é de 7 da noite às 7 da manhã e o salário é comercial. Também são oferecidos vale transporte e bonificações. Os interessados devem enviar currículo para contato@pousadadosofícios.com.br. A Irmandade da Santa Casa de Ouro Preto oferece uma vaga para assessor de comunicação. É necessário possuir ensino superior completo. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3551 1133
ramal 274. Já está em funcionamento a ouvidoria da Prefeitura Municipal de Mariana. O serviço está disponível por e-mail e ligação gratuita. O papel da ouvidoria é conhecer as demandas do município e dos moradores. O sistema recebe dúvidas, reclamações e sugestões que são encaminhadas para o setor responsável e respondida ao cidadão por carta ou telefone. As informações dos usuários são mantidas em sigilo. A Ouvidoria Municipal Marianense funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 8 da noite, pelo telefone 0800 283 0238. O e-mail de contato é ouvidoria@mariana.mg.gov.br. E se você preferir acionar a ouvidoria pessoalmente, basta ir ao prédio da Prefeitura, que fica na Praça Juscelino Kubitschek, sem número, no centro. E o Plano Aberto termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.